Olá, tudo bem? Meu nome é Jéssica e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito perguntado para mim. Como ser uma mãe de 4 ou mais filhos sem ficar doida? Então vem comigo no vídeo de hoje. Um dos pontos principais para que nós possamos viver num lar com harmonia, em que os pais entendam os filhos e os filhos entendam seus pais, é a paciência. Porque com paciência nós conseguimos conduzir qualquer situação de uma maneira mais tranquila. Eu sempre tento me colocar no lugar do meu filho quando acontece alguma coisa. Quando ele está me pedindo algo, antes que eu perca minha paciência, eu me coloco no lugar dele, pergunto por que ele está me pedindo isso, porque ele é apenas uma criança. Então, olhar para a necessidade do filho. Outros pontos também importantes é ver que momento ele está pedindo aquilo, por exemplo. Ele está com sono? Ou que momento ele está fazendo aquela birra? Ele está com sono? Ele está com fome? Como é que está a rotina dessa criança? Então, é importante observar todos esses pontos. A paciência é algo que nós não temos assim de uma hora para outra, nós temos que cultivá-la. E como que nós vamos cultivar a paciência? É no dia a dia, é nas oportunidades que Deus vai nos dar. E às vezes as pessoas podem pensar, como que nós, as mães em casa, conseguimos conduzir esta rotina, conseguimos conduzir todas as coisas? É entender que a maternidade é um sacrifício. É um sacrifício, é uma doação e quando nós não entendemos isso, com certeza vai se tornar um peso, com certeza vai se tornar algo difícil de se viver e de se levar. Então, quando a gente entende que a maternidade é graça de Deus, que através da maternidade nós seremos salvas, tudo se torna mais leve, ou seja, o fardo se torna leve. Até porque nós estamos no lar, mas nós não estamos sozinhas, né? O Espírito Santo está conosco, também temos o nosso esposo para auxiliar. A paciência exige também muita caridade. E a caridade é o amor. Quando nós olhamos para os nossos filhos com amor, nós passamos a entender as necessidades deles e não apenas julgar. Então é muito importante que nós possamos olhar para eles como crianças primeiramente. Porque não são adultos. Nós muitas vezes queremos adultizar nossas crianças. E eles são crianças. Criança faz coisas de criança. Nós que somos os adultos é que não podemos ser crianças. Primeiramente temos que ter o controle da situação. Então, aconteceu algo, olhar, ver o que realmente aconteceu, questionar e depois dar sim uma punição se necessário para a criança. Conhecer os nossos filhos é algo que vai nos ajudar a entender o que ele está precisando, a entender como o filho é, a entender de que maneira nós podemos nos comunicar com ele. Os filhos, todos eles são diferentes uns dos outros. Uns nós vamos educar de uma forma, outros nós vamos educar de outra forma. Então, quando nós, mães, conhecemos os nossos filhos, nós podemos traçar um direcionamento para seguir. Este filho eu posso me comunicar assim. Com este outro filho eu vou me comunicar desta outra forma, porque é a forma que ele vai absorver melhor aquilo que eu estou falando. Então, conhecer o filho é um fator muito importante para poder educá-lo. E educá-lo de todas as formas, na fé, educá-lo para ser um homem de bem, que faz a justiça. É muito importante conhecer nossos filhos. Terá momentos sim que nós vamos exceder o limite do nosso controle, pode acontecer. Mas é nesse momento que nós temos que respirar fundo, contar até 10 e pensar, não, eu não posso fugir do meu controle. Que exemplo eu estou dando para os meus filhos? Então, é olhar para dentro de nós e perceber que eu sou a mãe e ele é o filho. Ele precisa da minha autoridade. Por isso que é importante o equilíbrio. Uma mulher equilibrada vai conseguir conduzir os filhos, vai conseguir trazer uma harmonia para dentro do lar juntamente com seu esposo. Nos momentos de conflito, nos abaixar, conversar com a criança na altura dela, ver o que está acontecendo, entender a situação, para depois, se necessário, dar uma punição. Algo muito interessante que eu noto com os meus filhos é como eles aprendem uns com os outros. Até nas virtudes, eles aprendem a dividir,
eles aprendem a serem caridosos uns com os outros. Quando um se machuca, ele vai lá e acolhe. Então, os irmãos mesmo, entre eles conseguem se acolher, eles conseguem se amar, eles conseguem entender um ao outro. Por isso que quando nós temos mais que 1, 2 filhos, não se torna tão pesado esta maternidade, porque os irmãos também ajudam os menores. Então, eu aconselho a você que quer ter mais filhos, não tenha medo. Nós não ficaremos doidas dentro do nosso lar, porque nós entendemos que a maternidade é aceitar, que a maternidade é se entregar aos nossos filhos, ao nosso esposo e ao nosso lar. E sempre, sempre contando com a graça de Deus, do Espírito Santo. Só Ele vai nos ajudar a conseguir continuar firme nesta caminhada. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte, compartilha com outras mães. Um grande abraço, fiquem com Deus, até mais.